Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. Esse programa que nasceu para responder algumas perguntas, para a gente ter esse tempo informal de conversa e de interação, vamos dizer assim, né? Porque eu respondo as perguntas que vocês fazem. Então vamos lá, Miguel. Primeira pergunta da Cláudia Lopes. Fala. Na hora da refeição de última hora, o que não pode faltar na sua geladeira? Refeição de última hora? Acho que frango. O frango quebra o galho com o frango. Eu faço muitas coisas. Eu acho que tem duas coisas que eu gosto muito na geladeira: frango e queijo. Porque com esses dois aí a gente resolve uma parada, né? A gente pode fazer um tanto de coisa, de pratos de última hora. O frango. Pergunta da Letícia Castro. Fala, Letícia. Como reajo quando, como médica, em determinados meios sou ridicularizada por ser evangélica? Com alegria, porque o próprio Senhor diz que nós seríamos bem-aventurados quando, por causa do nome dele, nós fôssemos maltratados, perseguidos e mentindo dissessem todo mal contra nós. Eu acho que a gente, mais do que nunca, a gente tem que estar percebendo isso, entendendo isso e prontos para receber esse tipo de paga. Porque a Bíblia disse que seria assim. O Senhor disse que seria assim. E Ele disse que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por amor do nome dEle. Então acho que você deve se alegrar, perdoar e responder a essas pessoas com a gentileza que Jesus responderia. Historicamente, eu tenho visto que muitas pessoas que respondem com generosidade, com perdão, elas são observadas. Muita gente não vai estar nem aí para a sua generosidade e pelo seu perdão, mas Deus quer alcançar pessoas pela observação de como reagimos às humilhações, de como reagimos, revidando com ódio ao ódio, revidando, querendo vingança. O nosso cristianismo, ele fica mais aparente quando nós temos atitudes que Cristo teria. Então, esse é o momento de você se fortalecer, de você agradecer e de você pedir ao Senhor: Senhor, me faça perceber e entender que eu sou bem-aventurada aos teus olhos quando as pessoas me ridicularizam. E responda isso com generosidade, com educação, com paz. Não entre na vibe de querer se vingar, de querer responder à altura. Você não tem do que se defender, ok? E você pode ter certeza que a sua atitude sempre vai despertar a atenção de alguém. Você não é capaz de convencer o grupo que zomba de você, mas Deus pode estar querendo alcançar um lá no meio desse grupo de zombadores. Então reaja como Jesus reagiria. Fica firme aí, você é bem-aventurada. Pergunta da Renata Megumi. Como você e o João se relacionam com os amigos dos seus filhos, inclusive com aqueles de personalidade forte e difícil? Olha, na verdade, a gente tem pouco acesso aos amigos dos nossos filhos. Não é curioso? Por muito tempo, os nossos filhos cresceram dentro de um núcleo meio protegido, entende? Então nós estávamos assim dentro de um grupo de louvor na igreja que nós frequentamos, que é a Lagoinha. Então nós estamos dentro do grupo Diante do Trono, e os meninos nasceram nesse contexto. Dentro do Bebê Conforto, eles já iam para os ensaios do El Chamar, que era um grupo também musical da igreja, que antecedeu o Diante do Trono. Então a orquestra do Diante do Trono também era a orquestra do El Chamar, e muitas pessoas que vieram compor o Diante do Trono faziam parte do El Chamar. E os meninos nasceram nesse contexto. Quando o Diante do Trono gravou o primeiro CD, eu não pude participar, porque eu estava com o Miguel, que está fazendo o programa com a gente hoje, bebezinho. Ele estava com 4 meses quando eles começaram a ensaiar o CD, e eu não conseguia participar. Não, na verdade, quando eles começaram a ensaiar, o Miguel tinha 3 meses de vida, e eu não conseguia
morava num bairro distante da igreja, sem carro, então eu não conseguia participar dos ensaios e ainda levar o Miguel, e eu já tinha a Clarinha, que era muito pequena, então pra gente era muito difícil. Então a gente entrou pro lançamento do primeiro CD do Diante do Trono. Então os meninos cresceram nesse contexto, e os amigos deles eram os filhos dos nossos amigos, por muito tempo. E hoje tem 10 anos que nós saímos do Diante do Trono. E aí os meninos foram por outros caminhos também, fazendo novos amigos, mantendo os amigos da época do Diante do Trono, mas fazendo novos amigos. E por causa da gente, eu e o João, sempre viajarmos mais final de semana, raras as vezes os amigos dos nossos filhos vieram para cá. Eles iam mais para a casa dos amigos ou interagiam com os amigos lá na igreja, ok? Então hoje eu não tenho relacionamento nenhum com os amigos da Clara, por exemplo. A Clara tomou um outro caminho, mas se ela vier aqui com um amigo, eles serão muitíssimo bem recebidos. Eu acho que a nossa casa tem que ser sempre tem que estar sempre com as portas abertas para receber e acolher pessoas diferentes de nós. Que glória tem a gente tratar bem e acolher aqueles que pensam como nós. Nenhuma glória. Não tem vantagem nenhuma nisso. Qualquer ser humano faz isso. Então, a nossa chamada, o nosso chamamento como cristãos é a nossa casa ter hospitalidade, ter as portas abertas para qualquer pessoa que venha trazida por um dos nossos filhos ou por outras pessoas. Acolhimento, respeito, ok? O respeito, nós vamos dar respeito e nós também queremos ser respeitados dentro do ambiente da nossa casa, ok? Mas sempre acolhimento, respeito e consideração, como nós teríamos com qualquer pessoa. A Sofia já teve oportunidade, por ela ser a caçula, ela já teve oportunidade de trazer mais as amigas aqui. Mas eu sempre recebo com muito carinho, com muito cuidado, mas eu tento não interferir muito. Eu fico sacando tudo, como mãe a gente fica de olho em tudo, né? Mas eu acho que é um ambiente deles. Eu nunca gostei assim de ficar muito interagindo com os amigos dos meus filhos. Me parece uma coisa meio invasiva, sabe? Parece que eu tô querendo me meter a jovenzinha no meio dos meninos, dar uma de legal, sabe como? Agora, eram vezes, por exemplo, teve uma vez que eles vieram aqui, uma turma, amigos do Miguel, e nossa casa ela é sobre pilotis, e lá embaixo a gente tem uma área que justamente para a gente receber os amigos, fazer um churrasco, alguma coisa assim. Não é muito grande não, mas é aconchegante. E o Miguel trouxe os amigos aqui para ensaiarem, cantarem, orarem juntos e tal. E eu na cozinha preparando as coisas para eles, só ouvindo as conversas. Aí teve uma hora que eu não resisti, né? Eles estão reunidos falando sobre adoração, sobre sermos adoradores, sobre como nós louvamos a Deus, como deve ser a nossa atitude na vida e no púlpito. Aí eu não resisti, porque por muitos anos eu vivi isso. Então eu pedi licença para o Miguel, desci e falei, olha, eu queria compartilhar com vocês uma palavra do meu coração, daquilo que eu já vivi e tudo, e foi uma bênção, né? Mas eu tento não interferir muito e sempre ter os braços abertos para acolher os amigos dos nossos filhos e outras pessoas que vêm trazidas às vezes por amigos. Já teve vezes também de eu identificar uma amizade que não era legal, e aí eu falo para os filhos, olha, cuidado com essa amizade não é legal. Você deve amar, você deve honrar, você deve respeitar qualquer pessoa. Mas tem pessoas para as quais você vai abrir o seu coração, a sua intimidade e confidenciar seus segredos. Tem outras que não. E, gente, literalmente, na minha vida, eu vi a diferença que faz andar com pessoas que querem Deus mais do que você. Então, eu sempre procurei andar com pessoas com sede de Deus. E isso aumentou a minha sede. Se eu me junto com pessoas que são zombadoras, que são sem temor, que são maldizentes, que vivem envolvidos em fofoca, inevitavelmente eu vou me tornar semelhante a elas. Então isso também eu sempre mandei para os meus filhos. Você tem que tratar bem a todos, honrar a todos, respeitar a todos. Mas ser amigo íntimo, chamar para sua intimidade e andar colado, aqueles que realmente vão te tornar uma pessoa melhor, mais empática, mais generosa e vão te influenciar de uma maneira positiva. Porque, gente,
quer queira, quer não, isso tem um grande impacto na nossa vida. Tem pessoas que você vai andar com elas para você ser uma influência positiva na vida dela. Agora, tem pessoas que quando você percebe que o contrário está acontecendo, elas estão exercendo uma influência negativa, você está se tornando murmurador, você está se tornando maldizente, você está se tornando frio, você está sendo nutrido no ódio, na falta de compaixão, aí você tem que medir esse relacionamento, ok? Não descartar a pessoa. Eu não gosto dessa história de deixa aí, descarta da sua vida, você não vai andar com gente assim. Eu não acredito nisso, porque Jesus não descartou ninguém, ok? Mas a gente tem que realmente medir essa proximidade, e eu sempre procurei ensinar isso para os meus filhos. Pergunta da Fabiana Carvalho. Fala, o que não Fabi. pode faltar para um ministro de louvor? Uma vida de adoração no secreto. Se eu estou liderando louvor, cuidando das coisas da minha igreja, em destaque lá nas funções musicais, né? Eu sou só performático. O ministro de louvor, ele tem que ter uma vida de adoração. E a adoração não é só música. A adoração é uma vida onde Deus ocupa o centro de todas as coisas. Ou seja, eu vou orbitar em torno daquilo de quem o Senhor é. Ok? Então, se no meu trabalho eu sou um adorador, na minha maneira de viver, de administrar o meu dinheiro, eu sou um adorador, na maneira como eu trato o meu próximo, desde do meu patrão até a pessoa que faz a faxina na minha casa, eu sou um adorador. Eu sou um adorador não é só no púlpito, eu sou um adorador na vida. Então, acho que essa que é a premissa para você ser um líder de louvor, ter comunhão com Deus nos 7 dias da semana, 24 horas por dia. É isso. Pergunta da Cássia Rocha Portela. Fala, Cássia. Devemos deixar nossos filhos assistir todos os desenhos e filmes infantis ou vigiar o que nossas crianças estão assistindo na TV, mesmo que a programação seja infantil? Vigiar. E não apenas vigiar, gente. Assiste junto, mas não confia. Porque, por exemplo, eu já ouvi relato de mães que falaram o seguinte: eu comecei a assistir um desenho novo para ver se aquele desenho era um desenho adequado para o meu filho assistir, de acordo com os preceitos que eu ensino e os valores que nós, como família, valorizamos e ensinamos. Então, eu assisti os 3 primeiros episódios e foi tudo perfeito, tudo legal. Pode assistir, é um desenho que valoriza a família, é um desenho que não tem sutilezas de agressividade, de violência e tudo. Pode assistir. E aí ela começou, deixou a criança assistir. E passou um tempo, ela voltou a assistir o desenho. E ela viu que ele tomou um veio completamente diferente. Então, o que acontece? Você tem que acompanhar sempre. Não é simplesmente proibir. Gente, os 5 primeiros anos da criança, eles são fundamentais para a formação dessa criança. A formação emocional, intelectual. Então, a boa semente tem que ser plantada. A gente tem que filtrar, sim, os conteúdos. Não é deixar os nossos filhos, porque às vezes a gente tá até aqui de obrigações, de afazeres, e aí a gente dá o tablet na mão do menino e deixa ele lá. Gente, as crianças hoje, elas são muito rápidas na tecnologia. Você põe no desenho, no tablet, daqui a pouco ela já está acessando outras coisas. Além de que a tecnologia excessiva, ela produz um estímulo exacerbado na criança, o que pode deixar a criança extremamente irritadiça, frustrada. Então é muito importante você medir a exposição do seu filho à tecnologia, seja TV, seja o desenho no tablet, ok? Então tem tempo, não pode ser na hora que a criança quer. Não pode virar chupeta de criança. Tablet não é chupeta de criança, ok? Porque senão você vai criar um pequeno tirano. Então tem que mensurar isso, tem que fiscalizar sim, porque esses 5 primeiros anos são fundamentais. Então depois dos 5 anos pode qualquer coisa. Não pode, mas você vai assistindo junto e você vai ensinando o seu filho a ler. Então, à medida que eles vão crescendo,
que você vê que eles já estão fundamentados, fortalecidos. Gente, uma criança de 5 anos no Islã já sabe o Corão de cor. Então a gente, não é só uma questão de não deixar as crianças assistirem desenho, mas nutrir essas crianças com comida forte. Porque uma criança que é bem nutrida, ela de vez em quando pode comer um snackinho, né? Uma balinha, um docinho, uma coisinha assim, de vez em quando. Se ela está com o corpo bem nutrido. Agora, se ela vive de fast food, se ela vive de comida de segunda categoria, qualquer doença vai jogar essa criança no chão, entendeu? Qualquer gripinha vai deixar ela totalmente debilitada, porque o corpo dela não está fortalecido o suficiente, não recebeu os nutrientes. O espiritual é a mesma coisa. Então, mais do que a gente se preocupar em proibir desenhos e vetar desenhos, é nutrir os nossos filhos com a palavra de Deus. Eu falhei nisso, tá, gente? Estou dizendo que eu falhei nisso. Nos 5 primeiros anos, eu orava com os meus filhos, eu lia historinhas, eles tinham acesso ao Crianças Diante do Trono. Eu fiz isso, mas hoje eu faria mais. Hoje eu faria mais. Então, assim, eu fui bem, mas com a experiência, com a cabeça e com a observação que eu tenho hoje, eu iria além. Ok? Então eu ia investir mais tempo e eu ia gastar mais tempo na semeadura da verdade. Porque quando a criança está fundamentada na verdade, quando ela vê a mentira, ela vai identificar. É isso. Pergunta da Dan Costa. Fala, Dan. Como você vê hoje o mercado da música gospel? Por que temos tantas versões? Onde está a nossa criatividade? Sem querer ferir nenhum dos meus amigos queridos do meu coração, acho que cada um sabe, né, a direção que anda, mas eu particularmente eu vejo com tristeza. Eu fico muito triste porque de forma nenhuma eu quero desmerecer, né, as músicas originais que geram as versões na nossa nação. São músicas preciosas, letras ricas e melodias primorosas, de maneira nenhuma, mas eu acho que tem um jeito da gente apreciar algo sem copiar, sabe? Eu acho que tem algo na nossa música brasileira que não é explorada pelo cristianismo e eu não consigo entender por quê. E não só a música, os ritmos brasileiros, que são extremamente ricos. Poxa, eu queria ver mais a música cristã nos nossos ritmos, né? Mas, não só nos nossos ritmos, mas na nossa vivência. A minha vivência, na minha sala de adoração, no meu quarto secreto, ela deve gerar algo original, porque Deus é a fonte de toda a criatividade. Então aquela canção, ela já foi registrada, ok? Já flui algo através dela, já é maravilhosa, já abençoa pessoas. Ok, Deus deu para aquela pessoa naquela nação. E na nossa nação a gente acaba valorizando mais o que Deus está derramando sobre a outra nação e desvalorizando o que Ele tem para nós. Então, isso não é só na música não, gente. Eu sei que o nosso país tem muitos problemas. Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas a gente tem que começar a trabalhar na construção de um Brasil melhor, de um país melhor. A gente deve ser hoje a antecipação do que a gente espera. A esperança de que o Senhor vai redimir todas as coisas e vai nos dar uma nova terra, onde o céu vai invadir a terra. E o Senhor vai reinar da Nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai ser estabelecido sobre a terra. Então nós temos que viver hoje de uma maneira que antecipe o que o Senhor quer fazer. E isso inclui a nossa cultura, né? Apresentarmos Deus dentro da nossa linguagem, da nossa realidade, da nossa vivência, e não apenas imitar as igrejas de fora. Elas são maravilhosas, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo na Austrália, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo nos Estados Unidos. Eu fico feliz, eu me alegro. E o que Deus está fazendo no Brasil? Eu acho que é hora da gente começar a entrar no nosso quarto e buscar de Deus, né? Eu fico vendo assim, Ludmila Ferber. Ludmila Ferber é uma fonte inesgotável. Ela é uma compositora maravilhosa. Não sei quantas canções que a Ludmila Ferber tem. Ana Paula. Enquanto eu fui parte do Diante do Trono, nós gravamos, eu acho que foi 4 versões. O resto, tudo foi música original que Deus deu para Ana Paula.
Então, Nívia tem composições lindas também, apesar de também cantar versões. Não tem nada de errado a gente gravar a versão, só que eu acho que tá demais. Tem versão demais. E eu oro para que os ministros da nova geração se levantem para fazer diferente. Que eles se levantem em nome de Jesus, para entrar no quarto e beber da fonte, que muitas canções nasçam no Brasil, para que outras canções, outros países queiram regravar a unção que foi derramada aqui sobre nós. Então eu acho que é isso, a gente tem que buscar na fonte, porque o Senhor é a fonte de toda criatividade. Eu acho que é saudável imitar, mas não viver de imitação. Pergunta da Amanda Suniga. Helena, você acha que um cristão pode conciliar amizades do mundo com os princípios religiosos? Eu não gosto da palavra princípios religiosos, porque princípios religiosos é aquela coisa que a gente pratica apenas por costume, né? Por tradição. Eu acho que é totalmente possível nós conciliarmos uma amizade com pessoas que não creem no Senhor, sendo crentes no Senhor. Aliás, eu acho necessário que a gente tenha relacionamentos, porque é para isso que a igreja está aqui, gente. Nós somos igreja para ser sal, para ser luz. E onde que o sal vai ser sal? Onde está faltando tempero? Onde que a luz vai brilhar? Onde precisa de luz, ok? Então nós precisamos sim ter relacionamentos com pessoas que não são cristãs. Agora, volto a dizer, eu já respondi sobre isso, mas eu volto a dizer, você pode ser muito amigo de uma pessoa não cristã, mas desde que essa pessoa não esteja provocando deformidades na sua caminhada cristã. Ok? Se as suas raízes estão firmes, você sabe em quem você tem crido, você tem um relacionamento frutífero com o Senhor, ele está pleno, está rolando aí, está cada dia crescendo mais a sua intimidade com Deus, então você pode ser amigo de quem você quiser. Agora, se você é amigo de alguém que faz você ser mais maledicente, mais arrogante, provoca vícios em você, se você, por caminhar com essa pessoa, você está assimilando essa pessoa, aí é hora de repensar se é para andar tão perto. Tratar com honra e respeito sempre, sempre, sempre. Isso é premissa do cristianismo. Eu vou honrar e tratar com dignidade todo ser humano, mesmo aquele que me odeia, mesmo aquele que me persegue, mesmo aquele que não concorda com aquilo que eu acredito. Você vai tratar todos com respeito. Alguns vão aceitar quem você é, do jeito que você é, e você deve ser amigo dessas pessoas. Aliás, amigo de verdade, amigo que não calunia, amigo que está presente nas horas da necessidade, revelar Cristo através das atitudes, ok? Mas se você está se juntando com uma pessoa e aquela pessoa está te arrastando para longe de Deus, aí é hora de repensar esse relacionamento. Eu acho que ficou claro, deu para entender? Você acha que deu para entender, Miguel? Deu para entender. Então, tá bom. Pergunta da Ângela Luna, última pergunta de hoje. Só para fechar parênteses, eu tenho amigos muito queridos que creem em coisas diferentes de mim. Tenho amigos muito preciosos que eu preservo, mas que não seguem a Cristo como eu sigo, ok? Última pergunta da Ângela Luna. Fala, Ângela. Você poderia nos contar algum momento especial que tenha experimentado em uma das viagens a Israel? É difícil, Ângela. É difícil, porque cada viagem é singular. Eu já fui a Israel 5 vezes, 5 ou 6. E cada uma foi única. Tivemos experiências únicas com o Senhor. O conhecimento adquirido se renova, porque você vai em lugares diferentes também. Você repete lugares, mas você vai a lugares diferentes. Tem experiências maravilhosas. Então vou pegar uma mais pertinho aqui. Mais pertinho. A última viagem, né, que eu fiz com caravana, porque eu também fui de férias. Eu gosto tanto daquele lugar que eu fui de férias para lá. E foi maravilhoso passar férias em Israel. Mas junto com as meninas, né, com o Congresso de Mulheres que a gente vai, no 3º congresso que foi no ano passado, em setembro do ano passado, nós fomos para um dos meus lugares favoritos. Eu tenho vários lugares favoritos, né? Mas um lugar muito especial para mim é o Monte do Precipício. É um monte onde, pela tradição, Jesus foi levado, fica perto de Nazaré, onde Jesus foi levado para ser atirado lá de cima, porque Jesus tinha dito
na sinagoga que aquelas palavras de Isaías haviam se cumprido sobre ele, que ele era o Messias, né? Ele tinha dito que naquele dia as palavras se cumpriram. Então eles falaram, que heresia que é essa? Esse menino cresceu aqui, vamos julgar ele, é um herege, vamos julgar ele do Monte do Precipício. Então esse é o Monte do Precipício. E a gente sempre vai para o Monte do Precipício no final do dia, ok? Então a gente normalmente vai para Nazaré, conhece Nazaré, que é onde Jesus passou a sua infância, né? E aí a gente vai para o Monte do Precipício, onde aconteceu esse fato, e lá a gente tem uma palavra, e lá do Monte do Precipício, gente, a gente vê todo o Vale do Armagedon. Então é muito precioso, a gente vê outros lugares também, a gente visualiza lá de cima, por ser um lugar muito alto, a gente visualiza vários lugares bíblicos, né? Então é um lugar de uma ministração muito poderosa, e sempre é no pôr do sol. E o ano passado, Edmeia deu uma palavra maravilhosa para nós. Ela estava ministrando sobre Elias, né? Ela ministrou sobre os profetas de Baal e que Elias pedia para descer fogo, enfim. A gente estava falando sobre esse episódio porque lá de cima também dá para a gente visualizar, do Monte do Precipício, dá para a gente visualizar o Monte Carmelo, né? Onde esse episódio aconteceu. Então ela fez alusão a isso também, foi uma palavra poderosa. E quando acabou, o sol já estava se pondo, aquele pôr do sol, gente, espetacular, e a lua, já dava para ver a lua também. E a Cassiane estava com a gente. Tem uma música da Cassiane que eu amo, que, se eu não estou enganado, o nome dela é Em Tua Presença. Em Tua Presença, abundância de vida. Em Tua presença, a tristeza salta de alegria. E eu pedi pra Cassiane, canta pra gente. E ela cantou essa música. Gente, veio sobre nós uma atmosfera de adoração que a gente não queria sair dali. E a música fala isso. Eu quero ficar aqui só para adorar a Ti. Foi para isso que eu nasci, para Te adorar. Gente, e literalmente era isso. A gente não queria sair dali. Foi uma delícia. E aí tem as questões práticas, né? Alguém falou assim, a gente tem que ir. Porque aí a gente começou com essa e entramos outras, e os meninos tocando violão, o Miguel e o Daniel, meu sobrinho, e a gente entrou naquela atmosfera de adoração. A gente queria ficar quietinho ali, só dizendo ao Senhor quem Ele é, justo, digno de louvor, de adoração. Aquela atmosfera nos tomou que a gente não queria arredar pé. Mas a gente teve que sair porque o hotel só servia o jantar até as 8 horas da noite. E eu fiquei tão frustrada, tão chateada. E depois eu fui pensar, tinha 2 ônibus, eu podia falar, olha, quem quer ficar, fica, quem quiser ir jantar, vai, né? Mas como líder eu tive que tomar uma decisão ali, eu falei assim, não, então vamos. Mas, gente, foi um momento inesquecível. E a gente já viveu também outros momentos assim, né? No Jardim da Tumba, no barco sobre o Mar da Galileia. Então, assim, é muito marcante. Mas essa foi a experiência mais fresquinha, que tivemos também uma noite maravilhosa no Jardim do Getsemane, né? Uma parte do jardim que não é fechada, é pública, nós fomos para lá. E à noite com lanternas, e também foi um momento precioso demais. Então é difícil falar, mas tá aí compartilhado esse momento que vivemos na última caravana, no último congresso de mulheres. Se você quer ir com a gente, vou deixar o telefone aí na tela para você fazer contato com a Gesher Turismo, com a Naíma, minha amiga querida, para que você possa ir com a gente, ou na próxima caravana, que se Deus permitir, sai dia 13 de outubro, ou na do próximo ano, que também será em outubro, se Deus quiser. Nós já estamos com inscritas para outubro de 2021, olha isso! O Senhor, a gente faz planos, a resposta vem do Senhor, e é dele que nós esperamos a resposta. Um beijo para vocês,
Obrigado por terem ficado comigo aqui. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva agora. É importante você se inscrever. Clica no sininho para você receber as notificações. Se você gostou desse programa Entre a Gente, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa a sua sugestão gentilmente. E até o próximo Entre a Gente. Foi uma delícia.